vídeo nós vamos apresentar o VH5000A, uma opção da Venlab. Talvez muitos de vocês não conhecessem a Venlab antes da gente apresentar aqui no canal. E depois que eu trouxe aí o VM600A e o VC600A, o V600D, o pessoal olhou na página lá da Venlab, o link está aqui embaixo, tá, de todos os dispositivos da loja oficial deles do AliExpress. Me pediram para falar sobre o VH5000A, providenciei e está aqui ele para a gente poder conhecer por fora seus testes e também, por que não, por dentro. Ao final a gente sempre tem aberto esses equipamentos. Bom, ele é um equipamento CAT3 600 volts ou CAT2 1000 volts. Ele tem 6.000 contagens True RMS. Medição de 10 amperes, mede também miliamperes e microamperes. E ele tem algumas funcionalidades a mais do que normalmente a gente tem visto. Por exemplo, medição de ganho de transistor, e por isso ele acompanha junto o soquete multifunção. Também ajuda na medição de capacitores, etc. E também tem a opção de garra externa para a medição de corrente. Essa garra permite até 600 amperes. Não vem junto, é uma aquisição à parte. Medições básicas dele é isso. Ele mede todas as opções que a gente conhece aí. Então ele tem capacitância, ele tem resistência. Mas ele é um modelo, digamos, um pouco mais antigo do que o 600A. Apesar dele ter mais opções de medição do que o 600A. Coisas básicas que a gente vê. Ele não tem a lanterninha, ele não tem NCV, então algumas coisas que têm vindo um pouco mais modernas. Mas ele também tem max e mínimo, tem opção relativa, né? Ele tem hold, medição de escala manual. Uma das coisas legais também é que ele também tem uma parte imantada para que se possa prender ele numa caixa de luz e deixar ele preso para fazer testes. Então isso é uma opção bem interessante, né? São ímãs bem fortes. Quanto ao pezinho dele, achei um pezinho um pouco chato de abrir aqui, não? Mas é um pezinho relativamente firme, não muito. Não é um pezinho dos melhores. O seletor dele é bem preciso, mas é um pouquinho duro de mexer. Em geral, é um equipamento que segue uma média de equipamentos e diria talvez até um pouco melhor, né? É um equipamento robusto. Uma coisa interessante é que ele parece aqui que essa capa de silicone não é uma capa, é apenas tinta emborrachada, como a gente já viu em alguns equipamentos, mas não, ele tem sim essa capa de silicone. Vejam aqui, deixa eu tirar aqui. Mas é uma capa interessante porque ela é só uma capa que fica pela metade. Tá aí o equipamento. A construção dele é uma boa construção, tá? Não deixa nada a desejar, é uma construção de um equipamento bom, bem feito. Vou botar a capinha de novo. No final a gente tira de novo para poder desmontar ele. Gostei, deixa ele estiloso. Vamos fazer nossos testes básicos e conhecer um pouquinho ele. A gente olhando já aqui, tem uma luz azul forte, tem uma tela grande, grandes números. Então, como ele tem uma linha só de medição, ele tem números bem grandes, bem nítidos. Eu vou dizer que esse azul deixa um pouco borrada a visualização ao vivo, mas com ele apagado ela fica muito nítida, né? Claro, aqui eu tenho um pouco escuro e tudo, reflete um pouco as luzes, então é um pouco às vezes difícil de ver na câmera, mas a visualização dele é muito boa, é um número muito grande de ver. Vou começar aqui com as medições básicas. Para isso eu preciso das minhas pontas de prova. Vamos falar um pouquinho das pontas de prova. Também são aqueles que seguem um padrão de boa qualidade. São pontas de boa qualidade, simples, não são nada demais. CAT2 1000 volts, CAT3 600 volts, 10 amperes, é o que esperava, não são pontas de silicone. Tem um cabo relativamente macio,
não tanto quanto a gente gosta. Então, são pontas que atendem a utilização deles sem nenhum problema, vocês não precisariam trocar elas vão atender. Não são as melhores que existem, mas elas vão atender tranquilamente a necessidade. Por último, o manualzinho dele é um manualzinho bem completo, tá? Bem completo, todo desenhado em inglês, tá? Mas com fotos, desenhado, mostrando como liga cada coisa, cada uma das escalas e como se faz cada uma das medições também, né? Então ele traz cada um de como medir diodo, como é que eu faço medir resistência, continuidade, qual a seleção. Então ele é um manual bem completo, bem superior ao que a gente vê normalmente, como é que troca a bateria. Então vamos lá, vamos começar com as nossas escalas de resistência, indo de mega até a menos de 1 ohm. Já está em resistência. Ele é bem rápido, mediu lá 1 mega. Vamos ver o 10K. Muito bom. 100 ohms. Lá. Veja que ele desliga rápido a luz de fundo, né? Economizar a bateria. 3.1, 3. Perfeito, né? Excelente a medição de 3 ohms aqui. E agora vamos ver como é que ele se sai no 0,38. Olha que legal, cara, 0.3. Perfeito, mediu coisas que muitos multímetros não medem, né? Então, uma boa opção aí para medir resistência. Vamos à capacitância. Começar com o de pico, que a gente sabe que a maioria não mede, depois vamos para o 10 nano. Ele tem uma escala própria de capacitância. E ele já traz nano, então teria que estar ponto alguma coisa. Provavelmente não vai medir pico, como quase nenhum mede, né? Não mediu. Vamos para 10 nano. 9,98. É um pouco padrão, né? A gente vê isso acontecer com a maioria dos multímetros. Vou um pouquinho mais para cá. Vamos agora a 1.5 micro. 1.5, muito preciso. Agora 100 micros. 100.4, tá ótimo. E agora o 3200. $3,284. 3,284. Perfeito, excelente. Capacitância também, então vocês veem que a não ser para picofarads, vocês não vão ter problema em ter só esse equipamento para medir capacitância. Para o teste de diodo, diodo, (0,56), parece que está um pouquinho abaixo, vamos tentar esse aqui, 0,52, isso é o que normalmente dá, né? Agora vamos ver o LED, 1,77 é o que normalmente dá, mede também com perfeição. Então diodos também não tem problema, vamos à escala de continuidade. Aqui, pessoal, às vezes na hora de sincronizar o áudio com o vídeo parece que não é imediato ou é imediato, então eu falo então para dizer se é ou não. É
completamente instantâneo. Tocou e já dá o bip. Não muito rápido, ó. Ele dá umas falhadinhas, mas é aquela questão, né? As ponteiras ainda estão novas, precisava dar uma limpadinha nelas para elas, ó, dar contato. Quando é muito rápido, é um toquezinho muito curto. Perfeito, excelente, sem nada a dever. Vamos medir aqui tensão alternada. Escala de tensão alternada. 220. Ah, 220. Eu digo, isso aqui não tem como estar errado. E legal que ele dá o símbolozinho, que provavelmente dá, né? E agora vamos para as tensões contínuas. Então eu vou começar com uma saída de 5 volts. Um pouquinho abaixo, né? É muito pouco, né? Ele está na terceira casa ali com uma pequena diferença. Vamos para 12. De novo um pouquinho abaixo. Dentro da margem. Vamos para 19. Mesma coisa. 18,96. Vamos fazer aquele teste que eu tenho começado a fazer, que eu acho que vale a pena, que é testar a tensão em milivolts. Então eu vou fazer o teste aqui com 50 milivolts. 50 milivolts, muito preciso, perfeito, excelente. Então a tensão DC, que é sempre fácil, mas milivolts já não são todos, ele também vai muito bem. Vamos então agora para a medição de corrente. Vou selecionar uma saída de 5 volts. Vou começar com uma corrente de 1 ampere. Só para a gente testar aqui a medição de corrente, estou em 10 amperes. Vou ativar a saída de 5 volts, está ativado 5 volts, a carga está marcando. E agora eu vou adicionar a carga 1 ampere. Então está lá, 1 ampere, 997, mais ou menos o que está dando a fonte. Tá? Sempre a carga dá um pouquinho a menos do que a saída da fonte, 995 na saída. Vamos ligar, lembrem-se que a gente tem aqui no máximo 10 segundos, medição de carga no máximo 10 segundos, porque eu estou passando por um shunt. E aí eu começo a sobrecarregar o circuito do próprio multímetro. Então, medição, mede, desliga, ok. Vou subir um pouquinho, vamos para 4 amperes, 3 amperes. O que mais é só para a gente poder testar. 3 amperes. 3 amperes também medindo com perfeição. Deu um pouquinho a mais lá na terceira casa. O estranho é que na fonte a saída está 2.994. Ele deu um pouquinho a mais, mas uma pequena diferença. Desligando a carga. Então, medida de corrente, sem problemas, sem dificuldades. Mas vamos fazer o nosso teste do milivolt, né, ou até do miliampere, ou até do microampere. Mas eu gosto de testar aqui os 20 miliamperes para a gente poder testar se a questão de testar, por exemplo, a corrente de um LED ele funcionaria. Então eu vou deixar nos 5 volts, só vou mudar a carga agora para 20 miliamperes. Lembrando que deve dar em torno de 15, que a gente já fez outros testes, né? Vou desligar aqui. Melhor eu vou botar 50 miliamperes, senão a minha carga não consegue ser tão detalhada. Então 50 miliamperes. Vou mudar aqui para miliamperes e vou mudar aqui para miliamperes. Bem, agora estou em 5 volts e a carga 50 miliamperes. Vou ativar a carga.
ativado. 50 mA, deu lá 45 mA, o mesmo que deu na saída da carga da fonte, 45 mA, então mede com perfeição. Tenho gostado muito dessa opção que tenho visto, que esses multímetros de maior capacidade, ter a opção de miliamperes e microamperes ajuda muito para a eletrônica, né? Porque muitas vezes eu tenho uma corrente baixa e eu preciso medir, e aí a medição em corrente ampere ela acaba não sendo precisa e às vezes pode se enganar com o ruído. Então, muito interessante essa opção também. Para finalizar aqui, vamos fazer o teste de frequência. O teste de frequência, como a gente já sabe, ele já começa com os 60 aqui. Vamos ver se eu consigo puxar para baixo aqui o gerador. Vamos começar com 1 kHz. Estou em onda senoidal, 1 kHz, vou ligar e ativar a saída. Ativei a saída, 9.999, vamos ver qual é o máximo dele, até 10 MHz. Então já vamos subir para 3 MHz. 3 MHz sem nenhuma dificuldade, né? Eu tenho notado que o frequencímetro desses equipamentos tem melhorado muito com o tempo, né? Vamos para os 10 MHz para a gente não perder muito tempo com isso. Olha lá, 9.999 MHz. Excelente. Vou botar 11 só para ver o que acontece. Olha, até foi. Ele vai até 10 MHz, mas o 11 também suportou sem problemas, o que indica que 10 MHz para ele é fácil. Bom, terminamos aqui os nossos testes básicos e lembrem-se, ele tem um monte de outras funcionalidades, né? Máximo, mínimo, relativo, HFE, temperatura, né? Então ele vem com o termopar bem padrão, até bem abaixo do padrão, mas tudo bem. Vem para medir transistores, né? NPN, PNP, medir capacitância também ele ajuda, né? Para não ter que usar a ponta de prova, poder usar nele, né? Funciona direto, ajuda bastante. Então é um multímetro muito completo. Então agora basta a gente olhar ele por dentro, enquanto isso eu vou falando aí dos pontos positivos e negativos que eu achei dele. Primeiro ponto positivo é essa quantidade de funcionalidades extra que ele traz, né? Ele realmente é um equipamento que foi pensado para ser usado em campo, né? Então tem a proteção de borracha, ele tem essa corrente para prender ele numa porta de ferro, né? Num CD que tem uma porta de ferro, eu poder deixar ele ali para facilitar o uso, é bem legal. Ele parece todo muito bem blindado, o que não é, tá? Não fala nada sobre a blindagem dele, mas ele parece muito robusto em termos disso. Esse pezinho dele como ponto negativo realmente não gostei, achei um pezinho frágil, difícil de abrir, apesar de ser todo estiloso, não foi o melhor que eu já vi. Vamos abrindo ele enquanto isso. Ele trabalha com uma bateria de 9 volts. Que já veio com ele, tá? Então é um ponto sempre positivo, mas não contem com isso, porque não é o padrão vir com baterias, até porque a alfândega proíbe esse tipo de importação, mas como veio aqui dentro, acabou vindo com bateria, então é sempre um ponto positivo. Mas não é bateria recarregável, é uma bateria 9 volts padrão. Olha só que legal, os dois fusíveis para troca, amostra e fáceis de trocar, dois fusíveis de cerâmica, provavelmente o fusível de 10 amperes e o fusível de meio ampere, né? Ele tem com fusível de meio ampere, 500 miliamperes, que é o da corrente menor. Vamos abrir o resto dele aqui. Então, como maior ponto positivo que eu vejo é essa construção e a quantidade de funcionalidades que ele tem. Ele é um multímetro bem completo. A precisão também foi bem satisfatória, foi muito boa. Pequenos desvios, né, que vocês viram aí todos os testes. Mas é um equipamento
para mim, desenhado realmente para quem está em campo mais do que para quem está na bancada, né? Números bem grandes para poder enxergar. Faz falta, aí falando de um pouco dos pontos negativos, da lanterninha, né? Para quem está em campo, acho que isso é legal. Fora isso, é um equipamento legal, assim. Meio estranho, né? O encaixe é fora, tem que tirar os fusíveis para poder abrir ele, mas... zoom aqui nessa câmera aqui. Então ele tem os dois fusíveis, a gente viu, né? Com esse elevado. BIP normal, capacitores, né? Difícil a gente ver capacitores eletrolíticos desse formato, mas ok. Os PTCs duplo também, duplo PTC. Shunt, 10 amperes. Os bornezinhos, que não são os mais legais que eu já vi, mas a solda deles até que está bem direitinho. Né? A gente vê o acabamento aqui de plástico dos parafusos. E a sobreposição é extremamente pequena, né? O que dizer? Não me parece ser um equipamento mal construído, pelo contrário, parece bem construído, mas apesar de pontos muito positivos da construção, né, PTC duplo fusível que acessa por fora, ele tem alguns pontinhos ali de economia, principalmente na sua carcaça, que não precisava. Eu acho que foi o que deixou mais a desejar na construção dele, foi a carcaça. É um plástico mais ou menos, não é a melhor construção que eu já vi, mas a placa eu gostei muito, tá? Eu digo, os componentes é que talvez não sejam os melhores da carcaça, mas a placa é bem construída. Encaixa bem, fecha bem, né? Bem legal. Então, finalizando, é um equipamento que vale a pena, totalmente, né? Equipamento completo, bom de trabalhar, rápido, preciso, tem muitas escalas. É a melhor opção? Não sei. Eu gostei mais do VM600A, da própria Venlab, né? Achei um equipamento muito legal, mais moderno do que esse. Mas cada equipamento tem as suas vantagens, né? Como eu disse, esse aqui tem mais funcionalidades do que o VM600A. Eu não gosto muito de comparar equipamentos, acho que se vocês mesmos comparam de acordo com as necessidades de vocês para saber qual é o melhor, mas já que eu estou falando do mesmo fabricante, então por que não já comentar? Mas quem precisa de algumas funcionalidades que esse aqui tem, como a medição de transistor, né, que o outro não tem, como algumas coisas assim, esse aqui sim compensa. Então, para quem estava curioso de conhecer o VH5000A, tá aí ele, equipamento da Venlab, essa empresa que realmente a gente tem que ficar prestando atenção do que eles estão lançando, porque eles têm coisas com ótimo custo-benefício, né, equipamentos realmente para campo, que é o caso desse aqui, equipamentos de campo com baixo custo. Eu acho que isso aí muita gente pode se beneficiar. Era isso e valeu!